Diz assim a palavra do Senhor: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Mantenha sua Bíblia aberta, mas amém. Os irmãos podem se assentar. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para que a gente possa ir meditando e pensando juntos à luz desse texto. Porque, embora seja uma sessão muito pequenininha, né, do Sermão do Monte, uma sessão de 4 versículos apenas, mas, irmãos, pensa num texto difícil para preparar um sermão. É esse texto, ou pelo menos foi esse texto, né? Mas eu farei o melhor que eu puder para poder explicar aos irmãos. Bom, para a gente poder entender, para a gente poder partir do mesmo ponto, né? A gente começar essa jornada juntos, volta, por favor, a sua Bíblia, no capítulo 4. Capítulo 4, só para a gente entender o que está acontecendo até agora, tá bom? Então a gente vai fazer uma espécie de revisão rápida. O que seria essa revisão rápida? Do capítulo 4, verso 12, né, a partir aí do 12 até o 25, nós temos o início, então, segundo o relato de Mateus, a gente tem o início do ministério de Jesus, tá certo? Isso segundo o relato de Mateus. O verso 17 tem uma chave aí para a gente compreender o que acontece ao longo do texto. O verso 17 diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus, o reino do céu, perdão, o quê? Chegou. Então, em que consistia a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E aí, só para explicar, eu expliquei isso naquele dia, mas eu quero só voltar aqui a um conceito. Como Mateus escreve para o povo judeu, ele vai usar diversas vezes a expressão reino do céu, e poucas vezes ele vai usar a expressão o reino de Deus, mas essas expressões são equivalentes. Então, quando a gente lê o reino do céu, a gente está falando do reino de Deus, tá certo? Como Mateus escreve para o povo judeu, ele não quer correr o risco de pecar contra o Senhor pronunciando o nome de Deus em vão. Então, por isso, ele tem esse cuidado de trocar a expressão para reino do céu. Mas a ideia é a mesma. Ele está dizendo, olha, o governo de Deus chegou. Amém? Estamos juntos? Sim? Então, depois disso, do 18 ao 25, ele faz o chamado dos primeiros discípulos. E aí, a partir do capítulo 5, o autor começa a narrar para nós o que nós conhecemos como o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, o discurso de Jesus acerca da verdadeira justiça, né? Em outras palavras. E aí, a gente tratou desse início, desse discurso de Jesus, né? Que Mateus aí vai dedicar ao capítulo 5, 6 e 7 para falar só desse discurso. Ele começa do verso 1 até o verso 12, falando sobre o caráter do cidadão do reino. Então, preste bem atenção nisso, que isso faz toda a diferença para a gente entender o texto de hoje. Então, primeiro ele disse, olha, o reino de Deus chegou, o reino do céu chegou. Depois, ele vai falar sobre o caráter, quem é esse cidadão do reino do céu? Quem são essas pessoas do reino dos céus? E aí ele vai começar a falar sobre as características do cidadão do reino dos céus. Ele vai falar aquele texto que a gente conhece como as bem-aventuranças, os pobres de espírito, os que choram, os humildes. A gente já explicou isso aqui, eu não vou voltar. Só para você entender do que se trata. Então, o reino do céu chegou, as características do cidadão do reino são essas. Depois, do verso 13 até o verso 16, ele começa a falar sobre a responsabilidade, então, do cidadão do reino dos céus. Então, o reino do céu chegou, os cidadãos possuem determinadas características e também a responsabilidade de influenciar o mundo à sua volta. Como? Sendo sal e luz. Então, no primeiro momento, ele está falando de sal e luz
como metáforas, né, para representar essa influência que esses cidadãos do Reino dos Céus teriam na sociedade. Então, eles iriam influenciar o mundo à sua volta, né, sendo sal e luz. A partir de agora, ele vai falar em termos práticos. E ele vai até o final. Então, por isso que eu quis fazer essa revisão para você entender. Então, ele falou, o Reino dos Céus chegou, os cidadãos possuem essas características, possuem a responsabilidade de influenciar o mundo à sua volta, e se eu e você perguntarmos como faremos isso, como então, de forma prática, a gente vai influenciar o mundo à nossa volta, a resposta começa a partir de agora. Estamos juntos, amém? Deu para entender? Se não ficar muito claro, você disfarça, dá uma coçada assim na nuca, eu vou entender, vou tentar explicar de outra maneira. Mas é importante porque esse texto de hoje ele é bem difícil, pelo menos para mim. Mas, então, do 17 ao 20, a gente tem aqui uma introdução à verdadeira justiça, a natureza da verdadeira justiça praticada no dia a dia pelos cidadãos do reino. Então, é isso que ele vai tratar. A gente vai fazer o seguinte, a gente hoje vai meditar sobre esses 4 versos, e na próxima mensagem sobre Mateus, a gente vai falar sobre essas 6 leis que ele vai pegar aqui, ele vai ir lá nos 10 mandamentos, ele vai pegar as leis dos 10 mandamentos e ele vai dar uma interpretação mais profunda dessas leis. Então ele vai pegar, por exemplo, a lei sobre o homicídio. O que os 10 mandamentos falam sobre o homicídio? Aí ele vai pegar a lei e vai mergulhar em águas mais profundas sobre essa lei aplicada de forma prática, no dia a dia nosso. Como aplicar isso? Depois ele vai falar sobre adultério, né? Depois sobre os juramentos, sobre o amor aos inimigos. Então, depois sobre as esmolas. Então, em cada uma dessas leis a gente vai parar e vai fazer uma meditação mais profunda sobre o que isso quer dizer. Eu já te adianto que vai valer a pena você vir ao culto. Já te adianto isso. Quando a gente falar, por exemplo, sobre adultério, sobre a lei que fala sobre adultério, só aqui fazendo como é que chama? Um spoiler, né? A gente vai mostrar, vou mostrar para os irmãos aqui como essa lei se aplicaria nos dias de hoje e de forma que esse texto sobre adultério ele poderia muito bem ser aplicado para sermos contrários à questão da pornografia e a influência dela na sociedade. Então, quando a gente tratar sobre essa parte aqui, por exemplo, sobre a lei do adultério, eu vou mostrar para os irmãos como esse texto, aplicado hoje, ele trata dessa questão da pornografia e da imoralidade sexual no casamento. Então, vai valer muito a pena. Mas, primeiro, a gente precisa entender de onde surge a natureza dessa verdadeira justiça apresentada por Jesus aqui, a partir desse momento, então, do texto. Bom, como a lei se relaciona, como Jesus se relaciona, melhor dizendo, com a lei? Algumas perguntas só para a gente começar a pensar. Como Jesus se relaciona com a lei? Isso está nesse texto. Como Jesus seria Jesus, então, contrário à lei, quando ele fala sobre o motivo da sua vinda? Seria Jesus contrário à observância da lei? Ou ainda, estaria Jesus encorajando uma forma de legalismo? Ou seja, você é aceito por Deus por causa da obediência restrita à lei, e aí então você é aceito por Deus? Estaria Jesus falando de legalismo aqui? De que forma a lei de Deus interage na nossa relação com Deus? Hoje, né? Para nós. Como a sua relação com Deus e aonde a lei de Deus entra na sua relação com Deus praticada no dia a dia? Como os discípulos de Jesus devem se relacionar com a lei? Se nem os escribas e nem os fariseus, que eram pessoas tidas como as mais santas da época, não conseguiram, como os discípulos de Jesus poderiam conseguir andar em retidão ainda maior? De onde que você tira essa pergunta? Do que ele disse aqui no final. Ele fala assim, olha, pois eu vos digo, verso 20, que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Aí aqui o texto fica realmente parecendo impossível para nós, né? E é essa a ideia mesmo. Porque na época, lembra que a gente já explicou isso aqui, os fariseus eram um grupo religioso
naquele tempo, famoso pelo seu zelo no cumprimento da lei dos profetas. E os escribas, né, retirando a parte dos profetas, também zelosos pelo cumprimento da lei. A obediência restrita e uma obediência exteriorizada, né, uma obediência aparente aos outros. Então, quando as pessoas ouviam esse discurso de Jesus, ouviam essas palavras, a gente tem que andar em retidão maior do que a retidão dos fariseus? É isso que Jesus está falando? É. Impossível. Então vai todo mundo para o inferno. É esse o impacto, obrigado, Luiz. É esse o impacto que essas palavras de Jesus, por isso que eu disse que é um trecho pequeno da Escritura, mas que é um texto muito profundo, porque é esse o impacto que ele produz. Então é impossível alguém ser salvo. E essas são algumas perguntas que no dia a dia surgem no nosso coração e na mente dos crentes, que de maneira sincera desejam agradar a Deus. Então todo crente sincero já se perguntou: será que eu abandono a lei de Deus? Como eu pratico a lei de Deus hoje? Será que o Velho Testamento, então, ele ficou para trás? A gente não precisa mais cumprir o Velho Testamento? A gente pode, né? São águas passadas, afinal de contas a gente está em Jesus. Ou não, ou a gente deve se apegar. Ou, por outro lado, vamos nos apegar e vamos voltar às práticas do Velho Testamento, porque talvez assim sejamos aceitos por Deus. Então, são questões que passam na mente daqueles que servem a Cristo. Tem um desejo sincero de agradar a Deus. O problema é que a má interpretação desse texto conduz a dois tipos de heresias, né? No caso, falsos ensinos, que de tempos em tempos insistem em voltar na história da igreja e tentar influenciar. E aí aqui nós temos a heresia do legalismo e a heresia do antinomianismo. É um nome difícil mesmo, mas vai ficar mais claro. Fica comigo. Bom, o legalismo diz que nós devemos obedecer à lei e pela obediência restrita à lei, nós seremos aceitos por Deus. Então, nós somos aceitos por Deus como? Na obediência restrita à lei. Isso é o legalismo. Em outras palavras, tudo depende de você. Tudo depende da sua obediência restrita. Tudo depende do seu esforço pessoal e dos seus próprios méritos. Então, pelos seus méritos, alcançados pela obediência da lei, Deus aceita você e te salva. Deu para entender o que é legalismo? Estamos juntos? Amém? Agora, o que é então o antinomianismo? É um termo cunhado por Martim Lutero, que declara que a dispensação do evangelho da graça, ou seja, já que Cristo veio ao mundo e derramou sua graça sobre nós, a lei moral não tem nenhum uso e nenhuma obrigação para a igreja hoje. Porque somente a fé é necessária para a salvação. Então, já que nós obtivemos a fé obtivemos a salvação por meio da fé em Jesus, por meio da sua graça, você está, em outras palavras, livre para não cumprir nada do que diz a lei. E isso também é uma heresia. Agora, percebam, por que eu estou falando disso aqui, explicando liberalismo, antinomianismo? Por que o pastor está trazendo isso? Não é só para você aprender alguma coisa com nome difícil, não. Vamos lá, vamos para a prática. Nosso dia hoje, tá certo? Hoje, como isso afeta a nossa vida hoje, no nosso pensamento, na nossa relação com Deus. Porque por vezes, pensem só os irmãos com carinho, por vezes nós somos tentados a achar que Deus irá nos aceitar, porque afinal de contas a gente é bonzinho ou boazinha. Porque afinal de contas você não é tão ruim assim, não é? Poxa, peraí, né? Você é um cara legal, você é uma mulher boa. Você até faz caridade de vez em quando. Então, logo dessa maneira você será aceito por Deus. Como é que Deus não vai me aceitar, Jesus? Entende? Isso é legalismo. Isso é uma fé baseada, sustentada pelos seus méritos. E essa fé não se sustenta para a salvação. Ela não pode se sustentar para a salvação. Por quê? Porque não há homem, não há mulher que em algum momento não tenha transgredido a lei de Deus. Não há homem, não há mulher, adulto, jovem, velho, criança, que em algum momento, quer por palavras, quer por obras ou pensamentos, não tenha transgredido a lei de Deus. Todos pecaram
e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Então, se for pelos méritos, quem se salva? Ninguém. Isso é ponto passivo, certo? Mas como eu disse, vira e mexe nós somos tentados de alguma maneira a achar que nós merecemos algo diante de Deus. Por isso que eu disse que era importante falar disso aqui. Por outro lado, o antinomianismo vai dizer o seguinte: bom, já que eu fui salvo, eu estou liberado, é uma espécie de passe livre. Agora eu vou fazer o que eu quiser, eu vou, em outras palavras, né, como o povo diz, chutar o pau da barraca, né? Vou enfiar o pé na jaca, vou fazer de tudo, porque afinal de contas a salvação é pela graça. Então você está tranquilo, você já está aí abonado para isso. E isso também é verdade? Bom, obviamente que os dois são totalmente contrários ao Evangelho de Jesus. E a gente vai chegar a essa conclusão aqui no final. Nessa parte do texto, Jesus declara aos seus ouvintes como ele próprio se relaciona com a lei, como o próprio Cristo se relaciona com a lei, e como que aqueles que seguem Jesus também devem se relacionar com a lei. A compreensão correta do texto não apenas nos livra de cair em algumas dessas heresias, como também nos mostra, preste bem atenção, a compreensão correta desse texto não apenas nos livra de cair numa heresia, como também nos mostra como o Evangelho nos move à obediência da lei, pelo fato de já termos sido aceitos por Deus com base na obra redentora de Jesus. Eu vou repetir isso aqui de novo, para você guardar isso aqui. Como o Evangelho é o Evangelho que nos move, ou seja, nos impulsiona à obediência da lei. Então, você no passado, quando você não era crente, né, já trazendo aqui para a gente, você não era crente, você desobedecia a lei de Deus. Você vivia no pecado. A partir do momento que o Evangelho te alcançou, que você viu a luz do Evangelho de Cristo, seus olhos foram abertos para a salvação, você tem a fé redentora em Cristo Jesus, a fé salvadora em Cristo, esse Evangelho agora dentro de você, move você, empurra você. Eu vou fazer uma comparação aqui, mas para mim isso é inevitável de pensar nisso, irmão. Não sei se os irmãos lembram, mas você lembra da lei da inércia na física? Né? Um corpo em movimento tende a permanecer mas um corpo parado tende a permanecer parado, a menos que uma força externa e superior o ponha em movimento. Então vamos voltar a isso, vamos pensar aí no Isaac Newton falou, ó, você parado, você era um corpo morto no pecado, sim? Então o corpo parado tende a permanecer parado. A menos que uma força externa e superior, ou seja, o Evangelho, o ponha esse corpo em movimento. Deu para entender? Você é um corpo, um defunto parado. Você se move em direção à obediência da lei não pelo seu próprio mérito, mas porque o Evangelho dentro de você te move em direção à obediência da lei. E por que isso acontece? Pelo fato de você já ter sido aceito por Deus com base na obra redentora de Cristo. Então não é porque o Evangelho te move à obediência que você daí então é aceito. Não. Você já foi aceito por Deus por meio da obra redentora de Cristo e então esse Evangelho que te coloca em movimento te coloca em obediência à lei. Ficou claro? Ao longo aqui da gente for relendo aqui o texto e pensando sobre ele, eu acredito que isso vai ficar ainda mais claro. Veja só o verso 17 aí, acompanha, por favor, na sua Bíblia. O verso 17 diz assim: não penseis que vim abolir a lei. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Então veja, a lei, no contexto do Evangelho de Mateus, refere-se a todo o Antigo Testamento. Lembra que Mateus usa várias vezes a expressão, Jesus fez isso, ou disse aquilo, ou fez aquilo outro, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E aí ele vai lá e fala o que o profeta disse.
Ou apenas essa expressão, para sinalizar o quê? Que Jesus está o tempo todo cumprindo o que foi dito. E ele diz assim, olha, não pense, não passe pela sua cabeça. E por isso essa declaração de Jesus ela é tão relevante. Seus ouvintes não deveriam pensar, nem imaginar, nem conjecturar, nem por um instante, que o seu ensino estaria de alguma forma cancelando a lei. Jesus não cancelou a lei. Ele não aboliu a lei. Ele não revogou a lei. Tá certo? Ele continua ainda no verso 17, dizendo, não vim abolir, mas cumprir. Então, essa é a declaração da missão de Jesus, do Deus encarnado. O que ele veio fazer? O Deus encarnado, o fato do Deus encarnado ter vindo ao mundo, descendo da sua glória para habitar em forma humana, foi o próprio cumprimento de toda a Escritura. Uma vez que os homens jamais poderiam cumprir por suas próprias forças. Então, o homem jamais poderia obedecer à lei. Jamais poderia cumprir toda a lei. Então, Jesus está declarando ali para os seus ouvintes e para nós também, ao lermos essa palavra, que a missão dele, o fato de ele ter descido, ter se feito carne, ter se humilhado, saído da sua glória para habitar em forma humana, humilhando assim a própria divindade, para viver em nosso meio uma vida de obediência total, completa à lei. É esse o propósito. Ele fala, eu vim para isso, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Verso 18 ele fala, pois em verdade vos digo que antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, de modo nenhum passará. Jesus não só não veio abolir, como ele reafirma essa infabilidade da lei. Ele reafirma isso. Jesus foi claro a respeito da lei de Deus. A palavra de Deus é infalível. Ela resiste à prova do tempo. Passarão céus e terras. Ou seja, um dia a terra como nós conhecemos vai passar, esse mundo vai passar. Mas as palavras de Deus não passarão. Elas irão permanecer. Elas irão resistir à prova do tempo e se mostrar, ao final de tudo, fiéis, como já tem se mostrado. Toda a verdade contida nela jamais entrará em desuso. Então, a palavra de Deus não caduca. Como uma lei, por exemplo, que entrasse em desuso. Então, caducou aquela lei, não tem mais por que ter aquela lei. Né? Não faz sentido existir mais aquela lei. Não, a palavra de Deus não, ela não caduca. Ela não entra em desuso. Toda a verdade contida nela jamais entrará em desuso. Tudo aquilo que Deus declarou por meio dos patriarcas, por meio de Moisés e por meio dos profetas, se cumpriu na pessoa e na obra de Jesus. De maneira que a mensagem do Antigo Testamento aponta para Cristo e a sua vinda ao mundo. Quando Cristo, então, ele encarna em forma humana, ele torna tudo o que foi dito antes dele completo. Completo. Se completou em Cristo. Então, essa é a relação de Jesus com a lei. Ele não anulou. Ele não disse assim, ó, agora vocês estão livres, não precisam mais obedecer à lei, está liberado geral. Ele também não pregou uma espécie de legalismo para dizer, ó, vocês só vão ser aceitos por Deus se obedecerem restritamente à lei. Ele também não falou isso. A relação dele é, eu vim cumprir. Eu vim fazer isso, eu vim cumprir. Porque toda a palavra de Deus vai se cumprir. Vão passar céus e terras, mas a palavra de Deus vai se cumprir. E aí agora, na segunda parte então, no 19 e no 20, ele vai falar como eu e você devemos nos relacionar com a lei. Ele vai dizer, ó, nesse momento, Jesus apresenta aos seus discípulos, aqui, perdão, deixa eu ler antes. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, estou lendo o verso 19, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Então, nesse momento, Jesus apresenta para os seus discípulos qual deve ser a relação entre a lei de Deus e o reino dos céus. Como que a lei de Deus está relacionada nesse reino que chegou? Que ele está declarando que chegou.
Como essas coisas se relacionam? E aí ele vai dizer, a grandeza no reino será medida pela conformidade, a obediência à lei. Para os discípulos de Jesus, a obediência pessoal não basta. Escute, para um discípulo de Jesus, a obediência pessoal, ou seja, o fato de eu obedecer não é suficiente. Olha o que diz o verso 19, ó. Portanto, quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, então, primeiro passo, eu preciso obedecer, tá claro? Porque aí eu estou indo na contramão do que ele está dizendo. Ele está dizendo, ó, quem não obedecer, então, primeiro de tudo, eu preciso obedecer. Como discípulo de Jesus, eu preciso obedecer. Mas isso é suficiente? Não. Olha o que ele diz no texto. Ele fala assim, e assim, ou seja, eu obedeço e dessa maneira eu ensino aos homens, eu transmito a outros, para que eu não seja chamado de menor. Então, quem não obedece, para que assim possa ensinar, será chamado de menor. Porém, quem os cumprir, será chamado grande no reino do céu. Então, ele está dizendo, olha, vocês precisam cumprir a lei e vocês precisam ensinar aos outros a cumprir a lei. É isso que ele está dizendo. Então, só a obediência não basta para nós. A obediência pessoal, ela deve resultar no ensino a outros que também obedeçam à lei de Deus. Aí ele vai dizer, se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, no verso 20. E essa parte do texto, ela é chocante mesmo. Ela está aqui para isso. Porque esses escribas e fariseus, como eu disse, eram pessoas tidas como as mais santas naquela época. Pelo zelo que eles tinham, pela busca nesse cumprimento da lei. Como poderiam, então, os discípulos de Jesus alcançarem uma justiça que superasse desses homens? Né? Aparentemente impossível isso. Nesse momento, acredito que isso não está muito claro, mas veja, Jesus já começou a dar indícios de como é que isso vai acontecer. Pode não estar totalmente claro para eles, mas ele já começou a dar pistas, né? Porque lá no início do capítulo 5, no verso 13, ele fala, olha, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, como é que o homem alcança o reino dos céus? Quando ele assume a sua condição diante de Deus. Então, Jesus já havia dito que o reino do céu, a maneira de alcançar o reino do céu, pertence àqueles que são humildes de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a sua condição de miséria espiritual e que estão conscientes que seus pecados, estão conscientes de seus pecados e reconhecem isso diante de Deus. Estes são aceitos por Deus não por causa da sua própria justiça. Aquele que reconhece diante de Deus que é um pobre, miserável, pecador, é aceito por Deus não porque ele tem a justiça, mas porque nesse momento, ao reconhecer a sua miséria espiritual, ele recebe sobre ele a justiça de Cristo. É dessa maneira que nós somos justificados pela fé. É esse o conceito, a doutrina da justificação pela fé. E eu vou tentar aqui também explicar isso para poder ficar claro, que esse texto, a gente precisa fazer essa ponte nesse texto, que é entender o quê? Como o evangelho nos move a essa obediência. Como isso acontece? Veja só, irmãos, todos nós somos pecadores. E por culpa do nosso pecado, por culpa dos nossos crimes diante de Deus, nós merecemos a condenação. Ponto. Ok? Agora, o fato da Bíblia declarar lá em Romanos 5, 1 e 2, que nós fomos justificados pela fé, é que Cristo, então, através da sua vida, através da sua obra redentora naquela cruz, Cristo assume sobre ele na cruz a nossa desobediência. Então, toda a nossa desobediência está sobre Cristo, ele assume a nossa desobediência, por isso que ele veio, lembra? Ele veio cumprir, então ele cumpre toda a lei. Ele não transgrediu em nenhum momento a lei e, no final, assume toda a nossa desobediência e paga o preço por essa desobediência. Quando Cristo recebe sobre ele a nossa desobediência, nós recebemos sobre nós a obediência dele. Deu para entender? Amém? Não senti firmeza nenhuma em vocês hoje.
Me ajuda aí. Deu para entender? Ficou claro mesmo? Amém? Ou não? Então, há uma troca aqui. A nossa desobediência é posta sobre Cristo. E Cristo paga o preço da nossa desobediência. E naquele momento que Cristo paga o preço da minha e da tua desobediência, quer por palavra, pensamentos ou ações, nós então, pela nossa fé nele como nosso Salvador, recebemos a obediência dele. O fato dele ter cumprido toda a lei recai sobre nós. Nesse momento, então, Deus declara sobre nós a sua justiça. E aí nós somos justificados pela fé, ou seja, nós somos tornados justos. Porque somos justos? Não, mas porque a justiça de Cristo recai sobre nós, por meio da fé. É assim que o homem é salvo. Então o homem não é salvo porque ele merece. O homem não é salvo pela obediência restrita à lei, porque ele não consegue obedecer essa lei. Ele transgride, ele tropeça no caminho. E aí a gente responde a pergunta, então, como pode nós, como discípulos de Jesus, termos uma obediência que seja superior à justiça dos fariseus? Como é que a gente pode ter uma justiça superior? Simples, porque a justiça que é superior à dos fariseus não é a nossa própria justiça, mas é a justiça de Cristo, de Jesus. A justiça de Jesus que recai sobre nós, essa é maior, essa é superior. E aí, a Bíblia vai dizer para nós que quando a justiça de Cristo é posta sobre nós, o seu Espírito Santo é derramado em nossos corações. E esse Espírito move-nos a uma nova natureza. Essa nova natureza gera em nós um temor pelo Senhor. Jeremias 32, 40 vai dizer, e farei convosco uma aliança de valor eterno, ou seja, que não pode ser quebrada. Porém o meu temor dentro dos vossos corações, para que nunca se apartem de mim. Então, quando Deus coloca o seu temor dentro dos nossos corações, quando nós reconhecemos Cristo como Salvador, a nossa vida então é movida em obediência à lei. Então, tentando aqui ilustrar isso. Eu e você estamos sempre andando na contramão da obediência à lei. Até que um dia, eu e você fomos encontrados por Cristo, porque afinal de contas era eu e você que estávamos perdidos, né? A gente fala que achamos Cristo, mas Cristo não estava perdido, a gente é que estava perdido. Então, eu e você, perdidos, fomos encontrados por Cristo, amém? Ou você não foi encontrado, não? Amém? Você foi encontrado por Cristo. Nesse momento, a justiça de Cristo recaiu sobre você. Aí a sua vida que estava indo na contramão, agora é posta em movimento pelo Evangelho, por causa da obra de Cristo, a que você agora cumpra a lei de Deus. Então, vou fazer uma pergunta simples e eu espero uma resposta categórica da sua parte. O fato de termos sido alcançados pelo Evangelho nos dá um passe livre para viver de qualquer jeito? Sim ou não? Graças a Deus. Pronto, cumpri o meu objetivo hoje. Amém. Louvado seja Deus por isso. Porque é isso que a gente precisa entender que esse texto está dizendo. Entende? Quando Cristo fala que ele veio cumprir, é porque você não conseguimos. Mas a partir do momento em que nós fomos encontrados por ele, agora a nossa vida é posta em movimento na direção dessa obediência por causa do Evangelho. Então é o Evangelho que nos faz, é o Evangelho que nos move a obediência obediência à lei, pelo fato de já termos sido aceitos por Deus. A gente já foi salvo. Sabe, irmãos, eu estava lembrando, quando estava preparando esse sermão, eu vou contar essa história, mesmo que de repente a pessoa até assista a mensagem. Faz parte. Mas teve uma vez que eu ensinando isso aqui, uma irmã brigou comigo. Brigou mesmo. A gente saiu do culto e a irmã discutindo comigo. Porque ela entendeu que, ao ensinar sobre a justificação pela fé e não pelas obras, né, diferente dos que os fariseus ensinavam ali no legalismo, eu estava dizendo que a igreja, então, os irmãos estavam com um passe livre para sair pela porta aqui, meu irmão. Agora você faz o que for da sua vontade. Mas não é isso, porque se você for alcançado pelo Evangelho, meu irmão, você não vai viver de qualquer jeito. Farei convosco uma aliança de valor eterno. Tirarei dentro de vós um coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne, para que me temam.
É isso que Deus declara várias vezes no profeta Jeremias e no profeta Ezequiel também. O profeta Ezequiel, Deus chega a dizer, eu não recordo de cabeça o endereço, se eu não me engano é o capítulo 37, ele vai dizer que Deus escreveu na nossa mente e no nosso coração a lei. Quando o seu Espírito vem sobre nós, ele escreveu em nós. Para quê? Para que a minha vida e a sua vida seja agora movida na direção de obedecer à vontade de Deus. Obedecer aquilo que Deus quer de nós. Então, termino aqui. Para a gente aplicar a nossa vida hoje, né? Qual é a resposta que esse texto deseja de nós? Jesus não quer que os seus seguidores desconsiderem a lei. Jesus não quer isso de nós. Que você desconsidere. Fale assim, não, a partir de agora a gente está vivendo o Novo Testamento, a Nova Aliança, o Velho Testamento acabou, encerrou. Jesus falou, está falado, já passou, esse tempo já passou, isso aí está desatualizado, isso foi para aquele pessoal naquele tempo, isso não tem nada mais a ver conosco. Não é isso que Jesus está dizendo. E não é isso que Jesus quer de nós. Isso precisa estar claro. Outra coisa, Jesus também não quer de nós uma obediência que, como a obediência dos fariseus e dos escribas, era uma obediência limitada à aparência externa. A aparência externa é uma aparência de obediência. Mas internamente, Jesus falou, eles são sepulcros caiados. Então Jesus não quer que você simplesmente pareça crente, em outras palavras. Que você pareça discípulo. Isso não é suficiente. O que Jesus realmente quer é que essa justiça, a verdadeira justiça, ela aconteça em nós de uma forma profunda, ela nasça de dentro do coração. E isso aqui é a chave para a gente entender as próximas mensagens que vão vir. A verdadeira justiça nasce do coração. É daí. Então, da onde vem a verdadeira justiça que Deus deseja? A verdadeira obediência que Deus quer ver nos seus filhos? A verdadeira obediência à lei que Deus deseja nos cidadãos do reino dos céus? Ela vem do coração. É um coração transformado pelo Evangelho que me conduz a uma vida de obediência na presença de Deus. Guarde isso com você. É um coração transformado pelo Evangelho que conduz a minha vida a uma vida de obediência. Do contrário, Deus não quer. Deus não quer isso para nós. Deus não quer que seja só aparência, sabe? A gente parecer que a gente é crente, a gente parecer religioso, porque a gente deixou de falar bom dia para falar a paz do Senhor, né? Porque a gente agora, ao invés de falar você, chama irmão, fala irmão, né? Porque a gente deixou de beber, deixou de fumar, deixou de jogar jogo de azar, deixou de se vestir de uma determinada maneira, deixou de ter um certo tipo de corte de cabelo, né? Eu tô rindo porque eu tinha um cabelão grandão, não sei se você sabia, fica sabendo agora, tinha um cabelão enorme. As irmãs da igreja pediu ao pastor, pelo amor de Deus, para que eu cortasse o cabelo. Né? Ficavam horrorizados. Vai estar rindo. Ficava horrorizado, ficava horrorizado com o tamanho do meu cabelo. Pedia para o pastor desesperadamente. Aí você corta o cabelo, aí isso vai te tornar mais santo. Aí, pelo amor de Deus, pastor, usa gravata. Né? Aí eu vou usar gravata, vou usar terno. E eu reclamava com o meu pastor. E a gravata vai me tornar mais santo? Eu brigava, eu discutia, era rebelde. Né? Não era igual vocês, não. Vocês são boas ovelhas, mas eu era uma ovelha rebelde. Aí eu discutia, então quer dizer que a minha roupa, por que eu não posso pregar com a minha roupa? E aí, a gente precisa entender que não está na aparência, está no coração. Mas quando está no coração, nos conduz a um desejo de também exteriorizar isso. Deu para entender o que eu quero dizer? Quando está realmente no coração, você vai querer deixar isso bem claro, que você é radicalmente oposto ao que o mundo ensina. Que você é sal fora do saleiro, que você é luz em cima no velador. Sabe, pratica uma justiça, conduz a sua vida a um princípio ético que é radicalmente oposto àquele praticado pelo mundo. Porque é isso que Deus deseja de nós. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vou convidar o Ministério de Louvor, que estará cantando